Antes de se falar da história do futebol de Salinas, é importante saber um pouco da história do município e onde fica situado. Salinas recebeu status de cidade em 4 de outubro de 1887. Está localizada ao norte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, microrregião do Alto Rio Pardo, a 631 quilômetros de Belo Horizonte, com uma população de 40.178 pessoas, de acordo com o censo do IBGE de 2022. Audiovisual desenvolvido com base em pesquisa realizada pelo professor de Educação Física Jairo Hélio Júnior, que serviu como requisito de conclusão do curso de especialização em futebol da Universidade Federal de Viçosa. A ideia para este projeto surgiu a partir da observação do importante papel que o futebol desempenha no cotidiano e na memória cultural de Salinas. Contudo, a história desse esporte no município até hoje permanece pouco conhecida. Vamos dar visibilidade aos eventos e pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do futebol local. O futebol chegou em Salinas no ano de 1920, por meio de tropeiros vindos da Bahia. O primeiro local onde a bola começou a rolar na cidade foi na antiga praça em frente à igreja de Nossa Senhora da Piedade, hoje conhecida como Praça Doutor Moraes. Esse espaço na época se transformou em um pequeno campinho. No entanto, com o passar do tempo surgiu a necessidade de um campo maior. Assim nasceu o antigo Campo da Vargem, inaugurado um ano depois da chegada do futebol na cidade, em 1921, que ficava onde é hoje o Mercado Municipal. De acordo com a foto pertencente ao acervo João Costa, que foi publicada no jornal Cidade de Salinas, Palmeiras Esporte Clube e Salinas Esporte Clube foram as primeiras equipes de futebol surgidas em Salinas no ano de 1922, equipes estas formadas por salinenses, sem precisa afirmação, que talvez tenham sido os primeiros praticantes deste esporte na cidade. Sendo importante, neste momento, citar aqueles que provavelmente deram o pontapé inicial desta brilhante e persistente caminhada. Foram eles: Dr. Filinto, Gentil Valverde, Noé Correia, Deicola, Almerindo Costa, Ostilo, Ferraz, Bololô, Olinto Castro, Zé Henriques, Oscar Loyola, Zeca Caldeira, Ney Correia, Dércio Ladeia, Oscar Gandra, Estácio, Lê Ferreira, Silvino, Miguel Castro e Petronílio. Do início do futebol em Salinas na década de 20 ao início da década de 50, o futebol salinense era às peladas no Campo da Vargem, em alguns pedaços de ruas e praças utilizados como campo, jogos em finais de semanas entre equipes locais e, às vezes, com equipes de outras cidades. Em 1949, confirma-se a fundação oficial da primeira agremiação esportiva de Salinas, o ASA, Associação Salinense de Atletismo. Anos depois, o Clube ASA passou a ser uma representação de todos os clubes de Salinas. É tanto que fazia a seleção com o nome ASA. A partir de meados da década de 50, tem-se um novo marco do futebol de Salinas, pois o então presidente do ASA,
O senhor Saul Melo, um dos baluartes do futebol salinense e que nunca poderá ser esquecido, adquiriu um terreno na rua Araçuaí, terreno este que viera a se tornar o estádio Darcy Freire. Com a criação do novo estádio, o futebol salinense deixou de se concentrar no campo da Vargem, iniciando uma era de muitas alegrias no novo campo. Por muitos anos, os futebolistas salinenses sonhavam com a realização de um campeonato, e isto aconteceu em 1955. Na cidade, só se conhecia o quadro do Asa. É lógico que para realizar-se um campeonato, era necessário a fundação de outros quadros, e foi o que aconteceu. Os rapazes da Congregação Mariana abriram caminho, fundando um belo quadro de guapos rapazes. Veio em seguida a emancipação do quadro juvenil do Asa, com o nome de Juventus Esporte Clube. Em seguida, foram fundados os quadros do Funcionários Esporte Clube e Clube Atlético Comerciários. Após várias partidas e muita disputa dentro das quatro linhas, o time do Asa sagrou-se campeão. Entre 1955 e 1957, o futebol em Salinas, desde seu início nos anos 20, vivera o seu melhor momento. Anos estes em que se fundaram novas equipes, inaugurou-se estádio, realizou-se campeonatos, revelaram jogadores como o salinense Procópio Cardoso e outros acontecimentos históricos. E mais, como o esporte estava em alta na cidade, foi então criado um jornal de esporte, algo novo naquela época, cujo nome escolhido foi A Bola. Entretanto, este final de década, a partir de 1958, não foi dos melhores, pois não se conseguiu realizar campeonatos. Os motivos são desconhecidos e o futebol só voltou a se firmar no início da década de 60. Mas isto será uma outra história. Deve-se deixar claro que o futebol de Salinas até 1960 não se resume apenas nos relatos deste trabalho. Muitos outros fatos e acontecimentos fizeram parte da história. Entretanto, os conteúdos das entrevistas realizadas devem também ser aceitas como verdade histórica do futebol salinense. E que este não seja o final da investigação da história mágica do esporte salinense, mas sim um capítulo desta.